um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Está no ar mais um Saber Viver, falando sobre qualidade de vida, sobre propostas de melhoria para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para que a gente possa, a cada dia, melhorar um pouquinho mais, para que a gente possa a cada dia direcionar melhor as nossas propostas, os nossos ideais, os nossos objetivos. Quantas oportunidades a gente tem na nossa frente, não é verdade? Quantos caminhos? Às vezes a gente para e fala, nossa, o que eu faço? Porque são tantas coisas que acontecem que a gente não sabe por onde ir, a gente não sabe por onde começar, não é verdade? Às vezes a gente fica naquela indecisão, fica o que fazer, como fazer. E cada decisão e cada passo que a gente dá na nossa vida realmente pode fazer toda a diferença no nosso futuro, inclusive no nosso presente. Às vezes a gente toma uma atitude hoje que vai refletir aí uma consequência para amanhã, algo que de repente vai para o resto da sua vida. Então, realmente é preciso todos os dias estar pronto para as nossas decisões, é preciso realmente ter um pensamento positivo, é preciso que a gente exercite aí a nossa capacidade de escolher, né? Às vezes a gente escolhe e vai deixando para lá, ou vai deixando para depois. Às vezes até o deixar para depois já é uma decisão, já é uma escolha. Essa coisa de deixar para amanhã, de deixar para lá, a gente sempre fala disso aqui, né? Então que a gente tome rédeas na nossa vida, que a gente realmente seja aí o autor da nossa história, que a gente possa direcionar tudo aquilo que a gente quer para o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, que a gente possa realmente fazer acontecer. Não adianta a gente esperar cair do céu, não adianta a gente esperar outras pessoas fazerem pela gente. É claro que muitas pessoas vão passar pelo nosso caminho, vão nos ajudar, vão nos auxiliar, vão fazer toda a diferença na nossa caminhada, mas quem tem que escolher esse caminho é você. Quem tem que direcionar, quem tem que se posicionar é você. Então, que você tenha essa mentalidade aí, que você tenha esse pensamento primordial dentro da sua mente de realmente direcionar a sua vida para aquilo que você acredita, para aquilo que você sonha. Não pense no que está à sua volta, não pense que é difícil, não pense que você não vai conseguir, não pense que você não é capaz. Pelo contrário, acho que tudo acontece, todos os sonhos que nós temos, né, todos os nossos objetivos, todas as nossas metas, todas as coisas que passam pela nossa mente, em que a gente almeja para a nossa vida, são possíveis de serem realizadas, né? A gente não vai sonhar uma coisa que não seja possível. Então, que a gente sonhe com um projeto, de repente, profissional, que a gente sonhe com um projeto na nossa vida pessoal, e que a gente faça as coisas acontecerem. Porque, às vezes, para você alcançar um sonho, você precisa subir aí 20, 30 degraus. Quanto maior o sonho, maior a caminhada, né? E às vezes a gente quer pisar um degrau e já ter realizado esse sonho. Então as coisas são difíceis, as coisas não são fáceis. Às vezes a gente vê alguém conquistando alguma coisa e fala, nossa, foi tão fácil, por que para mim é tão difícil? Mas a gente não conhece a trajetória daquele indivíduo, daquela pessoa, a gente não sabe o quanto aquela pessoa batalhou para aquele sonho, para que aquele sonho fosse realizado, para que aquele sonho acontecesse. Então, a gente precisa também lutar pelos nossos sonhos e valorizar cada passo. Não pensar que está distante, não. Pensar que cada momento, que cada coisa que a gente faz é muito válida para que o nosso sonho se realize, para que a gente tenha amadurecimento. Porque não adianta nada. Se as coisas fossem fáceis, a gente não ia valorizar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não é verdade? Porque a gente não valoriza da forma devida, então a gente precisa realmente valorizar as coisas que a gente sonha, valorizar aquele nosso objetivo, para que a gente possa lembrar, não é? A gente pensa, poxa, isso foi tão difícil, precisei fazer tantas coisas para conseguir chegar nesse objetivo, e aí o objetivo se torna muito mais especial. Então, que você tenha aí força para correr em busca dos seus sonhos, para realizar as suas metas. Você pode encontrar a gente no site, que é o www.saberveroficial.com.br. Lá você encontra também um link que te direciona para a nossa página no YouTube, e aí você consegue acompanhar o conteúdo aí do nosso programa, os programas anteriores, de repente tem algum programa que você ainda não assistiu, algum tema que você gostaria de rever ou de presentear alguém, mandar o link para algum amigo que está precisando ouvir aquele tema, né? Vários profissionais maravilhosos que a gente recebe aqui todos os dias. Clica lá que você vai encontrar aí uma infinidade de temas, de assuntos, para que você possa melhorar aí essa qualidade de vida e o seu cotidiano. Hoje a gente tem muita coisa boa no programa, não sai daí não. A gente vai rapidinho para o comercial e já volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano,
A Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. Do berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo, aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10. E hoje vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre uma temática bem bacana, né? Uma temática bem importante, bem atual. Infelizmente, a temática é bacana para conscientização, mas o motivo ele não é bacana, que é sobre a violência. É um cine-debate que está sendo realizado lá na fase, a idealizadora do projeto está aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho, vai abordar um pouquinho essa temática da importância da conscientização, né? Hoje em dia, a gente liga a televisão, vários noticiários, a gente compra um jornal impresso e a gente vê que muitas notícias sobre violência, pais que matam filhos, namorados, às vezes agressões por ciúme, enfim, a gente sabe que realmente é uma realidade, é uma triste realidade hoje da nossa sociedade, a violência, e ela escandaliza, porque ela não é normal, ela não é correto, né? Não é algo que a gente espera de um ser humano, não é algo que a gente espera de uma pessoa, né? Enfim, então a gente vai abordar um pouquinho essa temática, por que a Desirê, que é a idealizadora do projeto, escolheu esse tema, né? E relacionado ao que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Isso, Desirê, bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo jóia. Como você escolheu essa temática? Por que você escolheu falar da violência, né? Trazer um pouquinho para as pessoas essa conscientização em relação à violência? Então, lá na fase a gente apresenta o trabalho de conclusão de curso no 8º período. Então, no 9º, agora o curso enfermagem, a gente tem para implantar o trabalho que a gente fez e tudo mais. E o meu trabalho foi sobre a violência, eu quis estudar isso porque é um problema de saúde pública, né? E para poder implantar, eu percebi que as pessoas, mesmo sendo instruídas, mesmo estando na faculdade, que a gente espera, né? Elas têm uma dificuldade enorme de saber o que é a violência, né? Quais são os tipos de violência. Né? E aí agora eu estou estagiando no CRAM com a Drica, né? E ela me ajudou muito com isso tudo. E aí eu voltei para a faculdade, falei com o Ricardo Tâmela, que é coordenador dos projetos lá, e ele me ajudou.
e a gente montou o ciclo de Cine Debate, que são sessões, que a gente fala um pouquinho sobre cada tipo de violência, aí tem convidados, mediadores, foi por isso que eu escolhi. Muito bacana. E qual a importância hoje da atualidade, como você falou, né? A dificuldade das pessoas entenderem a violência. Qual a importância hoje da gente trazer essa consciência para a nossa sociedade? Por quê, Desirê? Por exemplo, a gente vê que a violência ela não acontece. Às vezes a pessoa pensa, só pessoas que não têm instrução, pessoas que não estudaram, que cometem violência. A gente sabe que não é essa a realidade, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que são bem instruídas, inclusive pessoas de classes sociais com poder aquisitivo bacana, que cometem violência. Inclusive, se eu não me engano, inclusive até mais, né? Isso aí. A gente acha que a questão da violência é poder econômico, né? Mas não é só isso, né? Tem vários quesitos, tem vários fatores que envolvem todo o ciclo de violência. E a gente precisa poder disseminar. O problema do conhecimento é que ele fica recluso, né? E a gente precisa disseminar, porque se a gente dissemina, talvez as pessoas notem que a gente está cometendo mais violência, está sofrendo mais violência do que a gente imagina. Entendi. Então, a gente, na verdade, é um processo de conscientização, né? Exatamente. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, você pensa assim, não, mas eu não estou batendo em ninguém, eu não violentei ninguém, então eu não preciso saber disso. Só que é uma questão social, Pois é. né, Desirê? Acho que a gente, quanto mais informação, a gente se previne até de acontecer com a gente, principalmente as mulheres. Ontem, o Cine Debate foi relacionado à violência contra a mulher, Exatamente. Né? Ontem a gente tratou sobre violência contra a mulher, foi o Silêncio das Inocentes, porque explicando um pouquinho o que é o Cine Debate, né? A gente passa um documentário e depois desse documentário a gente convida uma pessoa que é estudada no assunto ou que trabalha com e um mediador para poder fazer, como a palavra diz, uma mediação sobre as pessoas, porque é um evento público, sobre a temática. Então, o documentário é mais uma provocação, né, para as pessoas verem, porque os documentários eles são feitos para isso. E depois do documentário a gente conversa um pouquinho. Interessante. É bacana a gente participar por conta disso. Às vezes a gente conhece pessoas no nosso dia a dia que passam por violência e a gente desconhece. Exatamente. Existem sintomas, existem comportamentos em que sinalizam também, né? Quando é alguém do nosso convívio, às vezes alguém da nossa família está sofrendo violência. Violência não é só um tapa, um soco. Existe a violência psicológica, né? As pessoas também são torturadas psicologicamente. Né? A gente está tão acostumado a pensar que a violência é um tapa, é uma facada, é ficar roxo, né? Mas na verdade não. A violência também, às vezes, ela pode ser muito pior quando ela está na violência psicológica, na violência moral. Então, tem vários tipos de violência. E por não saber esses vários tipos de violência, que a gente acaba sendo infligido e sofrendo vários tipos. Com certeza. É interessante que a Desirê está até estagiando lá com a Drica, então ela deve acompanhar muita coisa, né? Principalmente relacionado à questão da mulher. É interessante isso, porque às vezes a mulher ela sofre violência e por falta de conhecimento ela acha normal. De repente, ela é dependente financeiramente do marido, a gente vê muito caso assim, né? Muitos casos assim. E às vezes a mulher, por ser dependente, ela se sujeita a ouvir coisa que ela não precisa ouvir. Existem mulheres que são estupradas dentro de casa. Né? Então, às vezes a mulher acha que isso é normal, ela tem que aceitar, ela tem que viver aquilo ali é o jeito que o marido trata, é a personalidade dele, e não é assim. Né? Então, a gente vê mulheres de várias classes sociais, mulheres de vários níveis culturais, sofrendo abusos psicológicos, abusos físicos, por conta, às vezes, até de uma falta de interesse em se informar. Né? Pois é, as mulheres elas sofrem um tipo de dependência muito grande, né? Estagiando lá eu pude perceber isso, que a questão do poder não está também só na questão econômica, né? Não está na questão da instrução, mas a dependência é o pior problema, porque elas não conseguem se reconhecer sofrendo esse tipo de violência. E é complicado, porque quando você casa, você ama, você espera que seja para sempre, você está num relacionamento. E aí, quando acontece alguma coisa, e você, às vezes, não sabe quais são os tipos de violência, porque acontece muito isso, elas não sabem identificar, elas ficam meio perdidas, né? De onde buscar ajuda? Poxa, se eu casei com uma pessoa para amar, se é o pai dos meus filhos, ou mesmo não é o pai, ou não é o marido, ou é a mãe, é o irmão, é o primo, é o cunhado. As pessoas têm essa dificuldade. E existe uma dependência emocional.
né? Exatamente. A dependência emocional é a pior, porque a pessoa se sente incapaz de seguir, de repente. Às vezes é um tipo de violência que a única solução é se afastar realmente daquela pessoa. E, às vezes, para você fazer com que aquela pessoa compreenda isso, é muito difícil também, né? Para você dar seguimento ao processo, né, de tudo, de você falar para alguém, dar esse primeiro passo, de reconhecer e levar à frente mesmo, as mulheres têm uma certa dificuldade, porque você não quer colocar na cadeia, você não quer que aconteça nenhum mal uma pessoa que você gosta, né? Então, a questão da dependência emocional é muito forte. E aí gera vários problemas, inclusive as crianças vendo, né? Às vezes são coisas, ofensas, xingamentos, humilhações que a mulher passa e os filhos estão vendo aquilo, estão crescendo e vão formar o caráter vendo aquilo. Então engloba muito mais coisa, né? É um ciclo mesmo, é uma bola de neve. Você vê os seus pais, né? Naquela convivência bruta, naquela convivência violenta, como você quer formar, como você quer educar alguém, né, que seja diferente. Não, é complicado. Algum momento tem que se quebrar esse ciclo. E eu acho que as ideias de disseminar, igual o Cine Debate, as palestras que tem, igual você chamou aqui, eu acho que é uma maneira da gente tentar, poxa, vamos dar um basta, isso não pode, isso é um tipo de violência. E a gente não pode viver num mundo assim, por mais que a gente já esteja vivendo. Na próxima semana, vocês vão abordar qual assunto? Na próxima semana vai ser o documentário Clandestinas, com a Sônia Correia e com a Drica. E a gente vai falar sobre direitos reprodutivos, né? O Clandestinas ele é um documentário que fala sobre o aborto. E o importante do Cine Debate, do ciclo, é o seguinte, a gente não quer impor nada, né? Porque o impor não funciona. A gente falar que uma coisa é certa ou falar que uma coisa é errada, as pessoas não vão escutar, não vão dar o valor. A gente está lá para poder construir junto, para chegar num denominador comum. Porque como está, não está dando, né? Tanto na questão dos direitos reprodutivos, tanto na questão da criminalização, que foi o primeiro, da violência contra a mulher, todos esses temas que a gente pegou, não está dando para continuar como está. Então, não é uma questão de imposição de ideais, não é isso que a gente não quer mudar a crença, a gente não quer mudar nada. Como é uma faculdade da área da saúde, a gente está envolvido com a questão da saúde pública, né? E o que a gente pensou, né? O que eu pensei na hora de fazer o Cine Debate, o embasamento tem que ser científico, né? Então, questão de crença, questão de valores, por mais que sejam importantes, a gente está lidando com a saúde, né? E a gente está tendo muitas pessoas da história, do serviço social, fisioterapia, que está sendo super legal. Eles estão aderindo mesmo, indo. O pessoal do ensino médio, de vários colégios da cidade. Então, isso é bacana. Então, nesse próximo, a gente vai falar sobre direitos reprodutivos. Então, quem quiser, pode ir lá. Vai ser super bacana. A Sônia é uma querida, super gentil. Vai vir do Rio para cá, né, para poder falar um pouquinho dos conhecimentos dela, que ela é uma militante. E é isso. Bacana. E é interessante, gente, essa questão da maneira que elas estão conduzindo, da ideia, né? A ideia ela não é julgar. Não. A ideia ela não é impor. Então, quando se abre um espaço assim, abre um espaço para reflexão, abre um espaço para discussão, abre um espaço até para o conhecimento de questões. Às vezes, de repente, várias mulheres podem conversar realmente, se abrir, falar de várias coisas que acontecem. Isso é interessante na nossa vida, essa troca, esse tipo de debate, esse tipo de temática, essa oportunidade de você estar com profissionais que entendem do assunto, que realmente estão ali, como a Desirê falou, para estarem atentos. O documentário é para despertar esse questionamento, né? Essa pergunta. Peraí, isso está acontecendo por quê? Isso está acontecendo no mundo que eu vivo, isso está acontecendo do meu lado todos os dias. Como a gente pode ficar alheio e fazer de conta que estamos numa bolha de sabão e que nada acontece à nossa volta? Então, não adianta a gente fazer a nossa parte, digamos assim, dentro do nosso eu, né? A gente precisa também exteriorizar e fazer isso enquanto sociedade. Desirê está fazendo isso, já exteriorizando para que as pessoas possam realmente ter a oportunidade de ter esse conhecimento, de levar conhecimento, por que não? Porque a vida é movida por essa troca, e aprender um pouco mais, né? E entender o que acontece na nossa sociedade, que às vezes a gente não vivencia, ou às vezes a gente não sabe, e a gente acaba
ficando, digamos que ignorante, alheio né? A àquilo gente tudo. fica alheio ao que acontece à nossa volta, ao que acontece no mundo que a gente vive. Então, isso é errado. Acho que a gente precisa realmente estar aberto. Até os profissionais que estão estudando enfermagem, os profissionais que estão estudando psicologia, vários profissionais do pessoal do serviço social também, né? Inclusive de outras universidades vizinhas podem ir até a fase para terem esse presente, né? Para poderem compartilhar desse conteúdo tão bacana. Então, pois é, o Cine Debate, o ciclo, ele é gratuito, então ninguém precisa pagar nada para estar lá. É público, não está só para faculdade, não só para medicina, não só para enfermagem, não só para nutrição, os RHs, nada disso. Todo mundo pode participar, é só chegar lá, 2 horas, e ainda vai receber hora complementar por evento que for, cada sessão. Né? Então, eu acho que a hora complementar é um motivo para... Poxa, você veio, você contribuiu, você esteve aqui, você debateu. Isso é legal. E é legal também porque está extramuros, né? Então, qualquer pessoa que pode ir lá, não precisa estar cursando nenhuma faculdade, não precisa estar estudando nada. Mas se você quer informação, que é importante, se você quer adquirir algum conhecimento, e é importante falar também que, como eu disse, a gente não quer impor nada. Na verdade, a gente só quer disseminar mesmo. Poxa, essas são as ideias, vamos trazer ideias, vamos construir juntos. Então, eu acho que isso é legal, né? Ir lá gratuitamente, é público, poder contribuir também com a gente. Com certeza, isso é muito interessante. Isso faz muita diferença na nossa sociedade, né? A gente vê hoje tantos casos de violência, a violência escancarada, né? A violência física, que é a que assusta mais, pode ser que não machuque mais. Mas ela assusta mais, então a gente vê muitos casos de violência, como eu falei aqui, nos telejornais, a gente vê no impresso. Isso já está acontecendo em Petrópolis, a gente vê também já muitas notícias assim em Petrópolis, então é muito triste. É muito triste a gente observar isso, a gente vê o andar que está a nossa humanidade e, como a Desirê bem colocou aqui, a gente precisa estar atento para fazer uma mudança, né? A gente precisa realmente entender que isso não está legal. Deixar esse conformismo, não ficar alheio, não se colocar na bolha de sabão e realmente tomar a frente disso aí e fazer a diferença em relação a isso, né? Porque é muito fácil quando não aconteceu com a gente, né? Mas é importante saber que pode vir a acontecer. Sim. Ou com uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que está... Às vezes está acontecendo com alguém, com uma amiga, com uma tia, com uma vizinha, e a gente não consegue ter essa Às vezes essa a gente percebe isso conversando com as mulheres ou com outras pessoas. Para poder identificar que alguém está sofrendo violência, a gente precisa estar sensível né? Eu preciso estar sensível para a sua escuta, para o seu comportamento. Eu preciso estar sensível a você, eu preciso estar atento, né? E se eu não estou assim, eu não percebo. E se eu não sei quais são os tipos de violência, eu não vou poder te ajudar em nada. Eu não vou saber que X coisa que está acontecendo com você é um tipo de violência e você pode fazer alguma coisa por isso, né? Você deve fazer alguma coisa para não continuar com isso, para quebrar esse ciclo que é importante. Com certeza. Então, convite aqui da Desirê para a próxima terça, né? Próxima terça, na fase, no auditório do Centro Cultural, 2 horas. Só aparecer lá, tem cafezinho, tem água, é super aconchegante o local para assistir o documentário Clandestinas. E manda um abraço para a Drica. E mandar um abraço para a Drica, querida. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por
Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. Eu estou recebendo a doutora Luana, que é nutricionista. Aliás, a gente já está acostumada a conversar com ela aqui, a gente sempre falando de temáticas relacionadas à alimentação. E hoje a gente vai falar sobre a mudança de hábitos. O quanto é importante que a gente cultive hábitos saudáveis em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente, de repente, resolve modificar uma maneira de se comportar, às vezes a gente resolve modificar o meio que a gente vive e uma coisa vai puxando a outra, né? Às vezes você fala, não, eu gosto muito de sair à noite, eu gosto de ir para balada, eu gosto de ficar até as 5 da manhã, e a pessoa bebe, a pessoa come um monte de besteira, um monte de petisco, e aí no outro dia acorda meio-dia e não faz nada, não vê o sol, e aí de repente a pessoa começa a modificar, não, peraí, eu já não estou mais gostando disso. Aí a pessoa começa, de repente, a dormir um pouquinho mais cedo, a acordar cedo. E aí fala, poxa, agora eu estou numa fase que eu quero passear, eu quero conhecer lugares. E aí a vibe vai mudando, né? O pessoal fala assim, a vibe. E aí vai mudando aquela atmosfera, aquela energia, e realmente a pessoa muda o comportamento. E aí muda o tipo de pensamento. Estou criticando quem gosta de sair, não, tá, gente? Só estou falando, assim, uma etapa que gera a consequência da mudança alimentar. A pessoa acaba modificando primeiro o comportamento dela, né? Ela mudando o dia a dia, mudando os hábitos relacionados ao comportamento, e aí, consequentemente, ela tem uma vontade também de mudar a maneira dela de se alimentar. Ela começa a observar que a alimentação dela não está condizendo com o dia a dia, com as coisas que ela vem fazendo, com a maneira dela de se comportar, com a maneira dela de viver, com a maneira dela de estar aí na sociedade. Então, a pessoa acaba sentindo esse incômodo e, de repente, ela começa a conflitar, né? Fala assim, poxa, peraí, isso não está condizendo comigo, já não combina mais. E aí tem vontade de entrar no procedimento de reeducação alimentar. A gente não está falando aqui hoje da reeducação alimentar para a pessoa emagrecer, para ela ficar naquele biotipo que a sociedade diz que é o bonito, né? Para ser o magrinho, não é isso. A gente hoje está abordando uma questão diferente. A gente está falando da mudança do hábito, da mudança de ser, quando a pessoa realmente modifica vários setores da vida e ela resolve fazer essa mudança. Acredito eu, quem vai dizer isso para a gente é a doutora Luana, mas acredito eu que essa mudança, quando ela vem através de uma mudança de hábito, uma mudança alimentar, a possibilidade dela ser permanente, ela é maior. Porque você já criou um amadurecimento na sua mente, você já modificou a sua maneira de viver, a sua maneira realmente de conduzir aí o seu dia a dia. Então, consequentemente, a alimentação, ela vem a agregar a uma mudança de estilo de vida. Não é isso, doutora Luana? Bom dia. É isso. Bom dia, Carol.
prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E olha, é realmente isso. Quando a pessoa ela decide, né, essa mudança, o psicológico dela já está preparado a isso, ela tende a refletir não só no corpo, na cabeça, em tudo. Tudo ajuda, né? O psicológico da pessoa influencia muito. Na primeira vez que eu tive aqui, a gente falou sobre isso, né? O poder de você colocar para fora, mentalizar as coisas boas, colocar no papelzinho, né? Decidir mudança. E essa mudança realmente é verdadeira. Quando as pessoas decidem mudar, isso reflete, né? Então, é super bom essa mudança, esse querer mudar. Isso é super importante para o processo de reeducação alimentar, de mudança mesmo. É bacana, porque assim, às vezes a gente observa, a pessoa ela tem um desejo de mudar, às vezes a pessoa ela está incomodada com alguma coisa. Ela tem alguma coisa errada, ela coloca uma roupa, ela não se sente bem, ela se olha no espelho, ela não se sente bonita, mas não é uma coisa externa, né? Geralmente, a gente acaba achando que é o que a gente está vendo por fora, mas na verdade, quando a gente não está satisfeito, é interno. Eu conheço pessoas magrinhas que são tristes e pessoas gordinhas que são mega felizes. Então, a questão não é o físico, né? É como você se sente por dentro. É o que está ali dentro, o que está exteriorizando, é o que você vê. Porque a gente pode olhar a mesma coisa, se eu colocar aqui um objeto e falar assim, Luana, o que você está vendo? Ela vai falar 1000 coisas. E eu vou falar 1000 coisas completamente diferentes. Então, o visual ele vai muito do que está dentro da gente, né? Então, a gente precisa estar bem com o nosso íntimo, com o nosso eu, para exteriorizar o restante, para compreender o que a gente está vendo. E, às vezes, a pessoa não sabe que está errado e ela quer fazer uma dieta. Às vezes, não dá certo, porque ela não consegue resolver o problema interno e ela acha que o problema é só estética, né? É verdade. E muitos dos transtornos alimentares vêm disso, né? É um olhar que eles têm diferente, né? Às vezes, a pessoa está se vendo de uma forma que você falou. Às vezes, quem está magrinho não está feliz. Se olha no espelho e não se vê magrinho, né? É o que acontece quando vê vários defeitinhos. Vê vários defeitos. A pessoa, quando está com bulimia, né, anorexia, ela se vê diferente, ela tem um desfoque, né? Quando ela se olha no espelho, ela se vê maior do que ela realmente é. Ou então ela se vê diferente, ela não gosta daquela aparência. Então, assim, às vezes, o nosso por dentro está tão ruim que a gente não consegue exteriorizar isso, né? A gente se vê ruim, né? A gente se vê mal. É o que você está falando, vem de dentro para fora, né? Nem sempre o problema está do lado de fora, não é exterior, é interior, né? Então precisa uma mudança, né? E todo esse trabalho psicológico também ajuda muito, né? A nutrição e a psicologia andam muito, muito próximas, né? Eu falo sempre isso, porque tem que trabalhar essa parte, né? Tem que trabalhar o psicológico para a pessoa mudar. Se a pessoa resolve mudar, se ela não tiver nenhuma doença, nenhuma comorbidade, que ela realmente possa mudar, né, por querer, isso faz toda a diferença, né? Agora, se essa pessoa ela já tem um problema, procurar uma ajuda realmente influencia e ajuda muito. Só tende a agregar e acrescentar na mudança. Uhum. É interessante, gente, porque essa questão do incômodo, né? Quando a gente está incomodado com alguma coisa que não está legal, a gente vai escolher um ponto para começar, porque vai ser o que na nossa mente está incomodando mais. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou sedentário, eu vou fazer uma atividade física. E a atividade física vai começar a estimular, né, inclusive biologicamente, a fazer outras coisas, né? Você vai começar a mexer aí, as coisas vão modificando e você vai ter vontade de direcionar para outros lados. Mas o mais importante é que tudo seja feito de uma maneira muito consciente. Né, Luana? É verdade, é verdade. Porque a gente vê, às vezes, aí dá o efeito sanfona. Quando a pessoa faz a dieta, porque ela está num estalo, mas ela não está bem psicologicamente. Então, é só um momento. Ela vai fazer aquilo um mês, vai ficar magrinha, daqui um pouco ela engorda até o dobro, né? Porque ela começa a entrar num processo de ansiedade. Isso é muito difícil. Tem pessoas que falam assim, eu quero mudar, mas como que eu faço? Ela não tem essa disposição também de mudar, não é o que ela quer. Ela quer realmente fazer alguma coisa, mas ela não consegue, ela se sente presa, né? Então, assim, eu vou começar a academia amanhã. Eu vou começar depois de amanhã. E assim vai empurrando, né? Aquelas coisas que você não vai fazendo. Então, por que é importante? Procurar um profissional, né? Para poder te auxiliar, para poder dizer realmente o que você precisa fazer. E acontece isso muito, né? Às vezes a pessoa está num momento de mudança, ela quer mudar de qualquer jeito, e aí ela pega a primeira coisa que aparecer, começa a fazer do jeito que ela bem acha, e aí ela emagrece, engorda, aquele efeito sanfona, porque ela não tem um acompanhamento, né? Então, ela faz por conta própria, achando que aquilo vai ser benefício, e infelizmente
infelizmente, o que acontece é um efeito sanfona, porque o corpo ele tem como se fosse uma memória, né? Então, se você perde muito rápido, né? É o que eu falo para os pacientes, não dá para perder tudo tão rápido, né? A gente tem uma parte saudável, né? Tem uma meta. Então, às vezes, perde muito rápido e ganha muito rápido, porque não tem como manter, né? A pessoa não consegue se manter numa dieta que ela pegou, às vezes, na internet, pegou da amiga, pegou da vizinha, né? E tentou colocar para si. A intenção foi boa, né? Mas não tem um resultado que ela realmente gostaria. E aí começa também o processo de desmotivação. Ela começou um processo que ela queria uma mudança, e aí depois ela viu que não deu resultado, que ela voltou tudo, aí ela desiste, ela não quer mais fazer. Até piora a situação. Às vezes piora. Então, assim, às vezes ela estava com peso, não estava satisfeita, ganhou mais ainda, porque tentou fazer uma coisa, e aí ela larga, joga tudo para o alto, fala que não quer mais fazer, né? Então, assim, às vezes eu tenho um processo dessa desmotivação, às vezes o paciente procura, né, a ajuda, mas ele já passou por tantas coisas que ele já não tem mais essa motivação, ele já chega, eu já passei por muitas coisas, eu não tenho mais esse pique, eu não quero mais fazer, não tenho mais vontade, sabe? Parece que ele realmente se esgotou, mas é porque ele não procurou, em primeiro lugar, né, um acompanhamento. Ele procurou fazer da forma que ele achou certo, e aí acaba que isso atrapalha. Então, assim, é importante procurar um profissional para ter essa ajuda, né, para depois você não querer jogar a toalha. É verdade. E tem a questão também da falta de nutrientes, né? Essas dietas, geralmente, que a pessoa pega na internet, que a pessoa pega de uma amiga que, de repente, tem um outro perfil, tem um outro tipo de metabolismo. Né? Exatamente. E aí a pessoa pega aquela dieta e começa a fazer, e ela fica com uma carência no organismo. Então, pode gerar vários tipos de transtorno. Aí a pessoa começa a ficar com realmente deficiências nutricionais, né, com carências. E o que acontece? Cada indivíduo é um indivíduo único, é o que a gente fala isso sempre, mas é verdade, né? Porque você não pode pegar uma dieta que eu faço para você e aplicar para ela, para ele, não adianta, né? Cada indivíduo precisa realmente de uma determinada dieta, de um determinado plano alimentar diferente, né? Único, porque senão isso não vai refletir na saúde dele, né? Vai refletir pelo lado negativo, né? E isso é importante a gente frisar. Toda vez que eu venho aqui, a gente sempre frisa nessa tecla, né? Não pode pegar qualquer coisa, né? Não pode pegar qualquer coisa que a gente vê em site, ou vê com o vizinho, ou vê com um amigo. Pode ter funcionado para ele sim, mas tem que saber por onde buscar, né? Tem que realmente procurar um auxílio, né? E o acompanhamento, ele é importante, o acompanhamento nutricional, seja médico, né? Você precisa estar de bem com a saúde para poder refletir no teu corpo, né? Para poder refletir na tua saúde também. Então, é importante a gente procurar a ajuda sempre de um profissional para poder guiar no momento certo você. Se você quer, seja começar uma atividade física, seja mudar na alimentação, o que for, né? Você sempre precisa procurar uma ajuda de um especialista, porque esse sim vai estar capacitado para te ajudar. Com certeza. E é importante essa questão da mudança de hábitos também, da gente ter essa consciência do que a gente pode melhorar, né? Do que a gente pode melhorar na nossa pessoa, né? Em nós mesmos. O que a gente pode fazer diferente para que as outras coisas que estejam à volta venham a somar, né? Que, por exemplo, a reeducação alimentar venha a ser parte dessa mudança. Então, como a gente falou aqui no início, a possibilidade de ser uma mudança permanente, ela é muito maior, né? Não adianta você ama bolo de chocolate, não adianta você tirar para sempre o bolo de chocolate da sua vida. Você vai ficar até triste quando você vê um bolo de chocolate, dá até um trauma, né? Com certeza. Às vezes a pessoa acha, é realmente isso, né? Eu vou tirar o alimento que eu mais gosto e ele vai resolver a minha vida, né? Não é assim, né? A reeducação, é o que eu sempre falo, a gente vai buscar tirar as coisas que fazem mal, né? E uma eventualidade, uma festa, sempre as pessoas vão ter o convívio social, né? A gente não pode abrir mão de tudo. Se eu te disser, né, Carol, você não vai poder comer nada, e você vai numa festa, como que você faz, né? Você vai ser excluída, você vai ficar lá no cantinho, né? Você não vai interagir com ninguém, você não vai mais querer sair de casa. Se eu disser que você não pode comer nada, né? Então, assim, às vezes é muito engraçado isso. Quem nunca foi na nutricionista acha que a gente tira a comida toda, né? Que não sobra nada, nenhum alimento, que não vai comer mais nada. E aí, quando eu incentivo a pessoa a comer certinho, né, de 3 em 3 horas, os alimentos certos, com qualidade, eles ficam chocados. Olha, mas eu posso comer isso tudo?
Não é isso tudo, né? É uma coisa fracionada, é uma coisa de qualidade, você está buscando uns alimentos que vão te ajudar, e aí eles ficam realmente chocados, porque a ideia de uma pessoa que vai começar a troca, essa mudança, ela acha que ela tem que tirar tudo, né? Restringir tudo, todos os grupos alimentares, né? Começa sempre pelo carboidrato, né? Igual você falou do bolo de chocolate, é sempre o pão, é sempre o leite, o vilão, sempre são as coisas assim que estão em altas, né? Que eles buscam por informação também. Mas eles começam a tirar tudo, né? E aí não sobra grupo de alimentos nenhum. A pessoa vai viver de alface, né? Então, assim, é necessário a gente mudar, mas é necessário a gente ter um acompanhamento para poder escolher as coisas certas, né? Para ter uma reeducação alimentar de qualidade. E isso tende a refletir permanentemente, igual você falou. Não é uma coisa passageira, porque o problema de você restringir tudo é que você não consegue manter, né? Então, quando você começa a fazer uma reeducação, você tende a manter isso, né? Tende a ser permanente. Isso vai ser um reflexo para você que você vai levar para a vida, né? Uma reeducação alimentar é para a vida, não é para um momento só. Né? Quando a gente fala dieta, a gente tira isso do vocabulário, porque a gente quer dizer um plano alimentar, a gente quer dizer um objetivo, uma reeducação, porque dieta, as pessoas tendem a ser uma coisa passageira, né? Eu vou começar agora e tem um prazo. Eu quero, no meu casamento, perder 3 quilos. Então, a pessoa vai lá e tem essa meta. E aí, depois ela não faz mais. Né? Então, a reeducação é diferente nesse sentido, porque ela visa ser a permanente, né? A pessoa mudar pelo estilo de vida dela. E tende a ser para a vida toda. Mas, por exemplo, você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa tem um evento, tem alguma coisa que ela quer perder ali, sei lá, 5 quilos. Ela tem 4, 5 meses para perder 5, 6 quilos. Pode ser feito com acompanhamento, claro, do nutricionista, uma dieta radical para ela conseguir perder isso muito rápido e depois ser feito um processo de reeducação ou não? O ideal é que ela já comece uma reeducação com um objetivo maior de perda de peso, claro. Porque sempre quando procura o profissional, a gente pergunta o objetivo da pessoa. Então, ela já chega com esse objetivo. Olha, eu tenho um evento tal e eu quero realmente perder peso. A gente trabalha dentro desse peso, né, dentro dessa meta, mas sempre visando a saúde. Então, por isso que é importante realmente você procurar. Porque esse objetivo pode ser, sim, alcançado com qualidade, né, com saúde. Então, assim, realmente pode, né? Acontece, né? Tem pessoas que são focadas, tem pessoas que realmente têm aquela meta, querem perder, tudo com acompanhamento pode ser feito, né? Então, realmente pode acontecer. E depois dali em diante, diminuir o ritmo, né? Porque já que ela queria perder um peso... Só para manter, né? Isso, por um objetivo, depois ela pode continuar com a reeducação alimentar, mas sem o objetivo de uma perda tão grande, né? Uma perda tão acentuada. Porque o que acontece, é o que eu já falei, o corpo tem a memória, né? Então, ele vai te cobrar. Se você perder isso também muito rápido, né? Ele vai começar a cobrar. Então, tem que sempre ter um equilíbrio, né? Então, depois que ela alcançou aquele objetivo, depois ela tem que tentar manter aquele objetivo, né? Não de uma perda tão grande, mas de uma perda talvez mais moderadinha, já que ela perdeu tanto peso, e aí a reeducação continua, né? Mas pode ser feito. Porque quando a pessoa perde rápido um pouco, né, uma quantidade de peso, que depois os outros... Eu tô falando isso porque eu perdi 20 quilos. Eliminei. Eu não perdi porque eu não quero achar ele nunca mais. Isso aí, Carol. Mas eu eliminei 20 quilos. E quando a gente tá no início, a gente começa... Eu lembro que no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, eu consegui eliminar 7 quilos. Foi bem mais fácil, e né? aí me deu um estímulo tão grande. Falei, gente, peraí, isso funciona. Eu vou continuar? E aí você continua. Então, quer dizer, gera um estímulo. Eu achei que eu ia ficar naqueles 7. Acabou que eu consegui eliminar mais peso, né? Cheguei aos 22, foi o máximo. Só. Agora já... Vamos dizer que estou no 18. Daquele peso inicial, eu já conquistei 4. Mas são 2 anos. Então, assim, acho que é um período legal para a gente já ter mantido, né? Com certeza, é aquilo que você falou. Você começou, né? E o estímulo, né, da pessoa, quando ela começa a perder o peso, ela tende a querer mais, né? Então, ela conseguiu alcançar, ela viu que realmente funciona, ela começa a fazer. Agora, tem pessoas que elas estacionam, né? É o efeito platô que a gente fala. Elas perdem um peso muito rápido e depois elas não conseguem perder. E, nesse momento, é importante que ela esteja com acompanhamento porque ela tende a desistir.
né? Ela se desestimula. Olha, eu não estou mais perdendo. Mas assim, ela não está perdendo, mas ela também não está ganhando. Ela não entende. É porque, na verdade, chega uma hora que começa a ficar difícil mesmo, né? Fica difícil, realmente. Porque teu corpo, né? Ele está acostumado com um peso que você teve, né? Geralmente, quem tem engordou pelo longo da vida, não foi de ontem para hoje, né? Então, o corpo, até ele se acostumar a uma perda de peso, você mudar, né? Ele começa assim, você perde um peso e depois ele para. Né, ele para e aí depois a pessoa tende a conseguir perder de novo, mas tem um estacionamento, né, o efeito platô. E aí nesse momento, se a pessoa não tiver um acompanhamento, ela realmente tende a desistir, ela tende a não querer mais, ela fica desestimulada, mas é aquilo que você falou, tem que persistir. Você viu que funciona, né? Então você não pode largar, você tem que continuar no teu objetivo. E perde, e funciona, igual você falou, em 2 anos. É que às vezes as pessoas, elas também querem um tempo muito rápido, né? Elas querem realmente uma praticidade, uma facilidade, uma coisa muito rápida. E aí, às vezes, o objetivo não pode ser alcançado tão rápido, né? Se a gente visar a saúde, não pode ser alcançado tão rápido. E, às vezes, elas tendem a trocar por coisas mais fáceis. Aí, elas não querem mais comer, elas querem tomar remédios, né? Então, isso tudo precisa ser avaliado. Há pessoas que realmente precisam de remédio, uma medicação, sim, mas isso tem que ser avaliado pelo médico, né? E outras pessoas, elas realmente só precisam daquela ajudinha, daquele empurrãozinho, né? E é o que você falou, em 2 anos você perdeu e você está satisfeita. E isso é muito bom, isso é muito gratificante, ouvir um relato desses, né? Então, realmente, não é uma questão de tempo, é uma questão de cada um, né? De cada metabolismo, de cada indivíduo poder reagir de uma forma única, né? Porque cada indivíduo é único. Então, cada pessoa tende a respeitar o seu corpo, o seu tempo, né? E funciona. Com certeza. Queria te agradecer, Luana, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui, né? E muito bom participar do Saber Viver sempre. Quer deixar algum contato, pessoal que está em casa, quiser te achar aí? Ah, com certeza. Eu atendo no consultório do Bauhaus, né? Sala 217. Quem quiser procurar é 2237-6515. E quem quiser buscar nas redes sociais, né? @nutricionista.lu, e no Facebook é nutricionista Luana Brick. Obrigada, Luana. Eu que agradeço. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis e quero te desejar um excelente dia, muita coisa boa.
Amanhã a gente tem um encontro marcado, quinta-feira o encontro marcado a partir de 9 horas ao vivo, tá bom? Beijo grande, excelente dia para você, bom trabalho e até amanhã. Tchau, tchau.